bem-vindos ao nosso podcast Que Gestão. Um novo episódio, uma convidada maravilhosa. Meu nome é Rosana Besomo. Eu já te peço o like, peço que compartilhe e peço que se inscreva no nosso canal. Coloque também seus comentários, o que você está achando e mais coisas que você gostaria que nós falássemos. Olá pessoal, eu sou Juliana Pires, mais uma vez com vocês aqui nesse podcast Que Gestão, que já está aí, né, no like do pessoal, o pessoal já está entendendo o nosso propósito, cuidar das dores dos empreendedores, né, e podemos fazer um agradecimento ao Leonardo Antônio, da gráfica Outliers, que nos presenteou, olha, com essa garrafa de água lindíssima, né? Os convidados do pod vão ter a sua garrafinha já garantida. Ele tem a sua gráfica na região do Butantã, o arroba é Gráfica Outliers, que vai aparecer aqui para vocês, e o WhatsApp para vocês falarem com o Léo é o 11 97463 3056. Não deixem de falar com ele se vocês precisarem de qualquer coisa de gráfica, ok? Bom, mas a estrela de hoje nada mais é que essa moça maravilhosa, lindíssima, Daniela Machado, que eu tenho a honra de conhecer já há muitos anos, e ela é referência em nutrição, né? É a nossa nutricionista convidada da vez. Dani, por favor, minha querida, o pessoal está querendo saber quem é você, o que você faz, onde te encontrar. Então, bora lá, se apresenta pra gente. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Daniela Machado, nutricionista. Eu tenho 3 especializações: materno-infantil, funcional e fitoterapia clínica. Eu atendo em 3 modalidades: na telemedicina, online, em domicílio em algumas regiões e no consultório, que tem alguns endereços. Depois, se quiserem saber mais, entre em contato comigo no Instagram, que eu passo todas as informações. Meu arroba é Daniela, com 2 L's, Machado Nutri. E eu atendo desde casais tentantes, que seria a fertilidade, que é aqueles casais que estão tentando engravidar, realizar o grande sonho, que é a maternidade, e a paternidade também, né? Eu atendo gestantes, introdução alimentar dos bebês, crianças seletivas, com obesidade infantil, adolescentes também. Que é uma questão hoje, né? Que é uma realidade, né, que está aumentando a cada ano e as próximas gerações serão de crianças doentes, que a gente já está vendo, né? Na pandemia a gente viu isso muito, muito grave. Atendo também a saúde da mulher, né? Então, questões de menopausa, as doenças relacionadas à saúde da mulher, né? Síndrome do ovário policístico, endometriose. Inclusive, eu sou portadora de endometriose, já operei. E a gente sabe que a endometriose é uma doença que não tem cura, então tem que ser tratado antes, durante e após a cirurgia, né? Ela volta, né? Porque pode voltar. Então, por ser portadora de endometriose, eu posso ainda ajudar, não só na prática, mas com o pessoal, mais mulheres com esse problema. E também eu atendo planejamento familiar, porque acaba vindo os pais, né, de crianças ou os tentantes. Então eu vou na casa dessa família e consigo fazer uma estratégia familiar que todo mundo consegue fazer um bom plano alimentar, seguir cada um com seus objetivos. E a gente sempre tem muitos resultados. Inclusive, quando eu vou na casa dos pacientes, principalmente crianças, adolescentes, eu trabalho muito oficina culinária para tratar seletividade, né, a fobia de alimentos, a obesidade infantil, então os transtornos alimentares, então engloba tudo. Eu sempre tento fazer algo diferente, sair do padrão. Então esse é meu trabalho, que eu amo tanto. Isso é muito legal e assim, a gente tem até informações de fobia alimentar, olha isso, que interessante, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora que você vai, né, nos contar. Como é que você decidiu ser empreendedora, né? E quanto tempo você está nessa jornada aí de empreendedorismo? Que a gente sabe que tem várias questões aí, né? Estou há 10 anos nessa área.
Eu já desde o colégio já tinha até um trabalho do colegial que perguntava assim qual era a sua profissão e tinha que desenvolver o trabalho. Então, desde dessa época, eu já era convicta que eu queria ser nutricionista. Eu até tinha visto outras áreas, mas eu me apaixonei pela nutrição. Então, eu saí do colegial aos 17 anos e já entrei na faculdade. Então, eu já entrei com 17 anos, me formei com 21. Mas, assim, o mundo da escola é um mundo bolha, né? Depois você entra na faculdade, você tem que ser adulto. Tem que Do nada. um mundo totalmente diferente da escola. E aí, me formei. O que eu faço? Né? A gente fala empreendedora, mas não, eu sou nutricionista, só que a gente vende também. Então, a gente é, além de empreendedora, vendedora, né? Porque aí eu fico pensando, mas como que eu vou vender o meu trabalho se eu cuido de vidas? Como que eu vou vender o meu trabalho? E isso eu senti muita falta na graduação. Sim, porque eu imagino que a graduação de nutrição, que é biológica e tal, ela não prepara você Não. para esses outros, essa questão, né, de empreendedorismo, ou de você tem que saber coisas que são voltadas a isso, a comercial, a financeiro e tal. Exatamente. E você já saiu da faculdade já empreendendo. Sim. E aí eu fiquei um tempo, né, pensando o que eu poderia fazer. E dos estágios que eu passei durante a faculdade, eu me encontrei na área da nutrição clínica, que é o atendimento olho a olho do paciente. Esse é o meu mundo, que é o que eu faço hoje, até hoje em dia, e quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu falei, e agora, o que eu faço? Como começar? Como eu falei, na faculdade a gente não tem nada. Falta, inclusive, aulas sobre empreendedorismo, educação financeira, porque acabou o estágio, e agora? Né? E aí eu falei, o que eu posso fazer? Para arrumar um trabalho é difícil porque as empresas exigem experiência. A área da saúde é um pouco mais difícil que as outras áreas. Não é porque eu sou nutricionista, mas exigem mais experiência porque você tem que cuidar do paciente, cuidar da saúde, então você tem que ter um certo conhecimento. E eu falei, como eu moro aqui no bairro, né, morava no bairro do Morumbi há muito tempo, eu falei, por que não começar a divulgar meu trabalho nos grupos do Facebook, que há 10 anos atrás era o que tinha mais, né? Não tinha o Instagram, né? Que agora é o Instagram hoje em dia. Então eu comecei a atender, aí o pessoal começou a me chamar, e aí eu comecei a aprender a divulgar meu trabalho, a me apresentar, mas é tudo sozinha. Foi tropeçando, Eu presa, né? Até hoje eu sou minha equipe, porque eu faço tudo. Eu já tive secretária, ajudantes, mas não ficava do jeito que eu quero, tinha muito erro, me estressava, então eu prefiro eu ter um cargo maior de trabalho, mas eu fazer tudo certinho, porque se tiver erro vai ser minha culpa mesmo, eu posso me processar, digamos assim, brigar comigo mesma, gritar, mas eu quero entregar uma coisa, não 100%, 101%, porque tudo que eu faço, eu me dedico ao máximo em cada trabalho, seja para cada paciente. Então é isso, desde a faculdade a gente vai aprendendo, e com amadurecimento, né, ao longo de 10 anos, eu melhorei. O jeito que eu atendo hoje não era como eu atendia o primeiro paciente, melhorei demais, não era que eu era ruim, mas a gente vai pegando prática, experiência, vai crescendo, né? E aí eu cuido das minhas redes sociais, né? E tudo eu faço. Sozinha. E aí a gente vai fazendo um curso, né, de empreendedorismo, para estar complementando, como se posicionar, porque é um outro ponto importante. Saio da faculdade, como que eu vendo? Quanto cobrar? Né, a precificação também, qual o valor justo? Tem, o nosso conselho ajuda, né, tem uma base de valores, então eu me basei por isso, mas
A legalização, talvez, né? Também Sim. a documentação que precisa. Isso, a Porque documentação. tem que abrir uma empresa. Exatamente. Porque tem, né, pacientes que precisam de nota fiscal. Então, tudo isso eu tive que correr atrás sozinha. Não tive apoio. Sim. Mesmo porque ao meu redor não tinha ninguém da nutrição. Então, tem que a luta, né? Então, de nutricionista para empreendedorismo. Então, assim, somos vendedoras, sim, vendedores, né? Porque tem nutricionistas homens também. Somos vendedores. E como vender de uma forma que não pareça ser uma venda? Sim. E isso é difícil também, né? Porque eu lido com vidas, eu não lido com números, com venda de produtos, é saúde, né? Então, eu sempre vendo o meu trabalho acolhendo. Sim. Né? E precisa ter ética. Ética isso, né? é fundamental. Bom, Dani, então pelo que nós estamos entendendo aqui, desde muito jovem, né, você já tinha, né, já sabia o que você queria, né? Talvez a gente não sabe qual foi a sua ambiência, enfim, que fez com que você tivesse essa queda, né, pela nutrição. Mas enfim, algo na sua vida aconteceu que já te direcionou desde muito cedo para esse caminho. E você teve um início, como qualquer um de nós. Eu tive o meu início, a Rosana dela e você teve o seu. E no início, todos nós temos dificuldades, desafios e contamos com algumas ajudas. Eu acredito, né? Porque sozinha é muito difícil. No seu caso, quais foram esses maiores desafios? Pode ser, de repente, até um financeiro para montar seu primeiro consultório. E quem foi fundamental para te ajudar nesse desafio? Família, Meus pais. financeira. Porque o estágio, eu fazia estágio remunerado, mas é pouco, né? Então, até juntar demora. E depois tinha que fazer o estágio obrigatório da faculdade, que era não remunerado, então a gente tinha que pagar para trabalhar ainda e não podia vincular com outro estágio por conta da carga horária. Então, quem me sustentava eram meus pais até então. E aí, agora? Eu preciso de equipamentos. Sim. Uma boa balança de bioimpedância, que faz, né, a medição de peso, gordura corporal, massa magra. Precisava de outros equipamentos que eu tenho até hoje. E como que eu faço? Família. Não tem jeito. Meus pais me deram suporte até eu conseguir retornar, né, e juntar o meu dinheiro para conseguir fazer comprar outros equipamentos e me aperfeiçoando, fazer cursos, né? E aí comecei, né? Com o dinheirinho que eu ganhava, eu fazia curso, congresso, é o que eu faço até hoje, sempre me atualizando. Então, meu maior investimento é em estudos, né? E é bem interessante que você está falando isso, né? Pra gente tirar, desmitificar essa coisa de que eu vou sozinho, eu consigo. Não, gente, tem que pedir ajuda. Tem. Né? Ela teve o privilégio de ter família, pais, né? Eu também tive meus pais. Mas vamos pensar em alguém que não tem os pais, né? Tem que buscar no mercado uma referência, um mentor, alguém que já esteja lá na frente, né? Para te trilhar esses caminhos. E, de repente, até uma educação financeira, onde você consiga o seu primeiro capital de giro, né? E monte lá o seu consultório, o seu escritório, enfim, o que esse empreendedor sonha fazer. Né? E eu comecei assim, aonde que eu vou atender? Porque não tinha lugar, e os lugares que tinham na época era muito caro, eu não conseguia pagar, né? Não tinha lucro. Então, até na época, uma cabeleireira que eu ia, o salão dela, ela me deu um espaço para eu atender. Eu sou muito grata. Muito grata, Rai. Beijo. Obrigada. Nunca esqueço das pessoas que me ajudaram. Eu sou muito grata. Sim. E aí depois começou a surgir. Falei, bom, tem pessoas que não querem ir até o lugar. Por que não ir até a casa das pessoas? E foi aí que eu comecei, indo em domicílio, que foi meu diferencial de outros nutricionistas. E aí que eu comecei a complementar, né, com o que eu posso fazer mais por crianças, por exemplo, que eles não querem ficar sentados conversando, tem que ser lúdico. É aí que eu introduzi também a oficina culinária, atividades, assim, e vai. Por exemplo, festa. Eu sempre tento fazer coisas diferentes fora do padrão. Festa infantil, será que não
as mães não gostariam de uma oficina culinária diferente, né, para as crianças, Bem legal isso aí. curso, né, de culinária entre mãe e filho, né, que isso a gente trabalha, saúde, educação Pode ser uma nutricional, vertente para as férias, hein? férias Exatamente. escolares, Férias escolares Pode é ser uma bem vertente. É uma vertente. E deixa eu te perguntar, Dani, você, nessas dificuldades, início e tudo mais, a gente sabe que não é fácil, várias questões, muitos não, né? Muita questão de pagamento, enfim, várias questões aí. Você já pensou em desistir alguma vez? várias. Essa foi sincera. Na lata. Foi ótimo. Pensar diversas vezes que eu não sou competente, porque assim, além de desistir, a gente tem que, claro que nós profissionais a gente faz o que pode pelo cliente paciente, né? No caso, meu paciente. Mas o paciente também tem que ter a outra parte que é da responsabilidade dele. Então, conquistar o paciente é difícil. Mas será que depende só de mim? Então, no começo, eu ficava assim, ai, o pessoal desistiu, é porque eu sou ruim, não... A gente se culpa, né? Nossa, eu me culpava demais. Depois eu fui vendo que não era isso. Tem outras questões que envolvem. A alimentação é muito emocional, comportamental, cultural. Então, eu comecei a desenvolver, aprender a lidar com cada pessoa, com cada jeito, né? Cada pessoa, cada perfil. Agora eu tenho outra visão. Então, eu sei que se daqui para frente a pessoa não conseguiu por algum motivo, ou ela não quis, ou que ela sabe que tem que fazer. O básico todo mundo sabe, né? Mas eu falo que eu deixo a faca e o queijo na mão, é só cortar, só seguir o que eu passei, tá prontinho. Né? Então, tem remédio, né? O médico receita determinado remédio. Se você não tomar de tantas e tantas horas e tal, a responsabilidade é sua como paciente. Todo dia, certinho, não vai ter o resultado. E na alimentação é a mesma coisa, né? Isso em todo segmento. Todo segmento. Às vezes a pessoa faz um olho lindo, maravilhoso no salão, e a gente fala para ela, olha, agora você cuida, você precisa nutrir, hidratar. A pessoa some, 6 meses. Porque eu sou loira. Não, você pode ser loira sem ter o cabelo de mas tem que ter um cuidado. Tem que seguir as orientações. Então, a nutricionista deu orientação, não vai adiantar nada você guardar na gaveta e não seguir, né? Exatamente. E a culpa não é ela que é mau profissional, não é o seu cabeleireiro que é o mau profissional, né? Não é seu dentista que é mau profissional. O dentista, olha, ele falou, resguarda assim, faz assado, 3 vezes ao dia, você não faz, aí inflamou a gengiva. Você está escovando o dente? Tá passando fio dental? Tá passando fio dental? Todo dia, exatamente. Então isso também é milagre, isso não tem jeito. Não é assim, ó, Não tem. você emagrecer. Então eu tô aqui. Se existisse uma pílula milagrosa, eu estava rica lá em Maldivas, não estava nem trabalhando, já tinha... Não dá. Polêmica. Estamos aqui com a nutricionista, ela vai nos dizer direitinho se é ou se não é. Tem várias coisas aqui, né? É que tem muita gente, Dani, que confunde nutricionista com aquela pessoa que vai te fazer emagrecer. Exatamente, com a milagreira, né? Mas a gente... eu vou lá na Dani. Muito bem. Eu preciso da Dani. E outra coisa, eu falo que eu não vendo promessas, eu vendo realidade, sempre embasamento científico. Eu sou muito realista e transparente com cada paciente. Tem gente que fala assim, quantas consultas precisa para perder tantos quilos? Não dá para saber. Depende do seu organismo. Depende do seu organismo, né? Da resposta do seu corpo, de quanta problema de saúde que a pessoa tem, se a pessoa vai seguir mesmo direitinho, porque a gente sabe que as mudanças, qualquer tipo de mudança é difícil, leva um tempo, só que as pessoas querem imediatismo, e não dá, aí vem ansiedade, e aí atrapalha tudo. Aí é o profissional que é ruim, né? É igual seletividade alimentar. Quantas sessões que meu filho vai estar comendo tudo?
Se em 10, 11 anos a criança não comia nada, em 2 meses de tratamento não vai dar certo, né? Então, é um processo gradual. Eu sempre falo, para emagrecimento é a mesma coisa. Tem remédio que pode auxiliar, dependendo do caso da pessoa, se está num ponto crítico, né? Ou obesidade mórbida, tá com diabetes totalmente alterado. Então, essas canetas, remédio, talvez por um momento entra como auxílio, mas tem que fazer a base. É igual casa, você tem que ter a base. Então, é alimentação saudável, sempre, regular. Atividade física regular, que é a grande dificuldade das pessoas, ter essa regularidade, esse equilíbrio. E é isso. Essas canetas têm mexido até, eu acho, que com a saúde mental, né? Saúde A gente vê a mental. pessoa que já está esquelética, ela já passou. Porque o Você padrão de beleza, né? porque padrão de beleza é uma coisa muito relativa, né? Relativa. Eu posso achar que eu estou muito bem assim, ou eu posso olhar no espelho e falar, eu preciso perder 20 quilos. Exatamente. Só que se eu perder 20 quilos, eu vou sair na rua. Você vai perder com a de aparência saúde? doente. De forma Aparência saudável? A aparência doente, será que você vai estar saudável? E aí, até eu peço um adendo aí, para a gente só tocar num assunto que eu acho que é importante. Você, às vezes, tem que contar com a ajuda de psicólogos também. Sim, a equipe multidisciplinar é fundamental. Então, quando eu vejo, dependendo do caso, sempre encaminho, conversa. É interessante passar com um psicólogo. Se é uma criança com problemas, alteração hormonal, encaminho para o endócrino pediatra, ou pediatra de adolescente, que é o médico de adolescente. Então, eu sempre estou encaminhando, porque só eu não consigo fazer tudo. Então, eu faço a minha parte. E dependendo, não depende só do meu trabalho, depende de outros. Então, eu sempre tento trabalhar em equipe, que aí sim tem o resultado completo. Porque às vezes é mais psicológico do que alimentar, por exemplo. Isso influencia. Tratando saúde mental, flui na parte nutricional. Então, tudo está interligado, né? Tanto é que a minha segunda especialidade, né, que é a nutrição funcional, a gente trabalha com a parte física, saúde física, emocional e espiritual. Espiritual, isso é independente de religião, né? A parte do que você acredita, a crença, a cultura. Então, a gente sempre respeita e trabalha em cima de cada perfil, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que não, pela religião, não comem tais alimentos, então a gente tem que adaptar. E também de acreditar, porque a gente tem que pensar que o alimento é energia para o nosso corpo. Então, a gente tem que comer o mais saudável possível, porque a digestão começa pela boca. E tem que ter prazer. Isso, os nutrientes são melhor absorvidos. Dentro da história do prazer também. Sim. Porque o teu corpo talvez esteja mais aberto. Sim. Entendo. Olha que interessante. A gente nunca ia pensar numa coisa dessas, né? Verdade. E é incrível como cada pessoa realmente tem, né? Eu não vou entrar muito aqui em questão, senão vai dar um pote de 10 horas, mas eu era uma criança, por exemplo, que falava pra minha mãe que amaria se existissem as pílulas que você fosse lá comesse todo dia, já estava tudo resolvido. Que os astronautas, né? Mas tem gente que quer. Não, eu até uma vez questionei, será que eu deveria ser astronauta e ir pra NASA, conhecer essa área, para não comer? Eu tinha arrepio de comer. Quando ela falou da fobia de comer, eu tinha certeza que eu tinha isso quando era criança. Isso é Só que isso faz tantos anos, não era muito comentado, né? Não era estudado. Mas chegava a hora de comer, eu inventava qualquer coisa, eu inventava até dor. Mas desenvolve dores também. Porque o psicológico é tão forte que vai pro E talvez algum trauma de infância lá de trás é uma das coisas que eu pergunto, histórico familiar, o que acontece lá de trás, para tentar entender, porque assim, a gente tem que tentar solucionar a dor do paciente-cliente, e tem que ir na raiz do problema. Sim. Não adianta só, igual remédio, ficar ali só no superficial, você tem que ir lá no fundo para tentar entender o que está acontecendo e aí sim ajudando. E dá super Por isso essa resultado. coisa, né? Espiritual, emocional, né? Psicológica, a pessoa, tudo E essa multifuncionalidade, né? Porque daí tira os gatilhos. Exatamente, os gatilhos.
Bom, mas você, assim, para o nosso pódio é uma novidade, né? É a primeira nutricionista, essa área é totalmente diferente, né? Até agora a gente só ficou falando muito de salão de beleza, de venda, de produto, então chegou a Dani aqui para trazer uma área nova. E aí a gente tem curiosidade de saber no seu setor, né? Por exemplo, no nosso, a gente sabe que é falta de profissional, não tem manicure mais, elas estão extintas com as arinhas azuis, né? Sumiram, foram embora com as aranhas azuis. Não, é incrível, não estão na Amazônia, não sei onde que elas estão. Tem, mas fica 2 dias, vai estar aqui. Em São Paulo elas não estão mais. Então a gente tem essas dores que são fortes, né? No seu segmento, qual que você chamaria de maior dor e como que você enfrenta, né? Como que você lida com essa dor? É o que eu até comentei anteriormente, é vender o meu trabalho. Porque assim, hoje em dia, antes não era não tinha as redes sociais, então as pessoas confiavam mais no boca a boca, né? A gente falando. Como agora é tudo rede social, todo mundo sabe tudo. Então, para procurar um profissional, por exemplo, eu preciso melhorar a alimentação, emagrecer, as pessoas, a última coisa é pensar em contratar um nutricionista. Mas é caro. Aí eu falo, por que é caro? Pensa assim, você está investindo na tua saúde. Você prefere, então, adoecer e daqui a alguns anos ou até mais próximo, ter que idas ao médico, hospitais, remédios, tratamentos, gastar muito mais, planos de saúde. E então é investimento. E assim, é por um momento. Eu ensino o paciente a aprender a se alimentar, a um momento que pode comer alguma coisa diferente, dependendo da doença que o paciente tiver ou não. Isso é para a vida toda. É ter saúde, é longevidade. E sem saúde. Gasto vira investimento. Exato, sem saúde não somos nada. Então a gente não consegue fazer nada. Você diria que é mudar o mindset da pessoa que pensa que é um gasto, no final das contas, né? Porque, de fato, como você falou, ela vai gastar muito mais no futuro próximo, ou até desenvolver doenças que ela nem desenvolveria se ela tivesse mais. Isso, e exatamente, eu trabalho com prevenção. Eu ainda falo assim, eu ainda ajudo você a economizar. Seja da alimentação, seja o que fazer em casa, que você pode economizar no seu dia a dia. Tem a questão financeira, eu falo muito de pacientes. Tem pacientes que gastavam 15 mil reais por mês de comida, pedir comida em restaurante, e a gente conseguiu reduzir muito. Claro que a pessoa não é que vai deixar de sair, de comer fora, pedir comida, mas você consegue usar esse dinheiro para outras coisas. Uma viagem, passeio, faz um mercado inteligente, né? E o outro desafio também é assim, saiu da faculdade, as empresas contratarem, porque querem tudo experiência, mas como que você vai ter experiência se não te dão oportunidades? Também é difícil, né? Então, por isso que eu fiz, falei, não posso, eu tenho que trabalhar. E aí veio o empreendedorismo, fazer, né, o trabalho autônomo, que, olha, tem os seus prós e contras, mas eu amo ser, porque eu consigo trabalhar em vários lugares, fazer minha agenda, estar aqui com vocês hoje, por exemplo. Então, eu consigo fazer diversos trabalhos. Por exemplo, eu dou palestra, eu tenho curso EAD, que para nutricionistas, né, que é desde fertilidade à gestação. Então, cursos online, que até na pandemia era tudo fechado, então dava curso online, porque precisava de renda. Então, no autônomo a gente consegue fazer, se reinventar, né? E tem também a questão, assim, os desafios. O paciente vai pagar? Pagou? Já tive de tudo. Calote. Promessas não cumpridas, que eu gastei dinheiro. E aí vai desanimando. Aí vem aquela pergunta, você já pensou em desistir? Várias vezes. Mas por que eu não desisti? Porque é o que eu escolhi para minha vida, é o que eu amo. Tá sempre no propósito, né? E aí tem pessoas que agradecem, que são tão assim, que você fala, nossa, que você, assim, alegra seu dia. Um paciente fala, é isso que me faz dar energia, gás para continuar o meu propósito. Mas empreendedor é isso, ou ama o que faz,
ou não seja empreendedor. E sempre vai ter desafios em todas as áreas, né? Eu falo área da saúde, que é um pouco mais difícil, que eu, né, como nutricionista, eu preciso de outras áreas juntas para ter um melhor resultado. Então, é difícil, às vezes, a gente quer fazer parceria e o outro profissional não estar aberto a fazer, né, porque não sei tudo, e aí acaba entrando na área do outro, então tem que ter a ética, o respeito. Sim, até que ponto vai cada um, né? Então também tem essa Senão dificuldade. também põe a cabeça do paciente, né? Imagina, um nutricionista falando uma coisa, o psicólogo outra. Exato, tem que ter um respeito. Exatamente. Então, no fundo, talvez a questão da dificuldade também, desenvolver essa equipe que você possa também chamar no momento, você foi criando confiança com os profissionais. Exatamente, tem que ter bons profissionais do nosso lado para dar um bom resultado para cada paciente. E ter confiança, que pense ter a mesma ideologia. Mas também você deve pegar paciente que você é nutricionista, mas já tenho o meu psicólogo, que de repente pensa de uma forma totalmente fora. Aí eu respeito. Entendi. Mas você não chega a ir lá falar com... Sim, eu tento dialogar, mesmo para trocar informações, para saber o que o colega está fazendo, para um ajuda o outro, né? Porque pelo olhar de outro profissional, né, a experiência de outro profissional, eu consigo melhorar na minha conduta com o mesmo paciente. Então, você vai adequando. Isso, exatamente. Você falou um pouco das vantagens, né? Que eu ia te perguntar sobre isso. O que você entende como vantagens do empreendedorismo? Quais as melhores vantagens de ser empreendedor? Porque além das dores, né, a gente também tem as vantagens. Você já citou algumas aí, né? Sobre a questão de palestras, de cursos e tudo mais. E tem mais coisas. Você acha que empreendedorismo para você tem um bem maior aí? Eu acho, porque, como até comentei, né, a gente tem o livre-arbítrio, então a gente não está fixo, apesar que eu tenho um trabalho fixo, uma parceria, mas como autônoma, né? Mas eu consigo, mas eu tenho essa liberdade de fazer outros trabalhos. Se eu quiser viajar, eu consigo adequar, né? Se eu precisar... enfim, algum outro compromisso eu consigo remanejar, assim. Tem gente que prefere CLT mesmo, porque tem ali fixo, que nem a gente não tem 13º, né? Então a gente não tem previsibilidade. A gente ganha se trabalha, então tem essa... Mas tem muitas vantagens, porque eu gosto da vida que eu criei, então da minha rotina. Eu posso... Eu tenho a minha rotina também de exercício, então eu consigo encaixar nos horários. Eu preciso dar o exemplo. Mas é verdade, se nós profissionais não dermos um exemplo, que nem vocês trabalham em salão, se vocês não tiverem um cabelo bonito, né, hidratado, vocês são marketing. É verdade. Né? Tem pacientes que fazem assim, ó, me medem dos pés à cabeça. Então, se eu não tiver uma boa aparência, isso tudo é marketing. Sim. Né? Não, verdade. Então, eu tenho que dar um exemplo. Não adianta eu falar uma coisa e fazer o oposto. O dono da academia, que não é fitness, é complicado, né? Se ele for gordinho. Mas tem. Tem, né? Tem. Mas é difícil. Dono da academia também. Tem. Então, eu acho que é isso. Tem que dar o exemplo. Mas realmente, eu acho que uma coisa tem que casar com a outra. Na verdade, a gente é mais cobrado. Na verdade, nós somos cobrados também, né? A pessoa cobra. Eu percebo quando eu não tô com a unha feita, ou quando... O que acontece, né? Na correria, às vezes, enfim, né? Caso diferente, tá aí, né? Você tá aí e fala, poxa, já tá na hora de fazer, não deu, né? Tá no truque. Então, a gente também é cobrado. Então, eu imagino que você, na sua área, também seja muito cobrada, né? Muito. A questão de ser magra, a questão de ser isso, de ser aquilo, né? Como que você se encontrar você no McDonald's, meu Deus, a minha nutricionista graça. Mas eu falo, pode comer de tudo. Eu falei, se vocês por acaso me encontrarem numa pizzaria, numa lanchonete, tá tudo bem. Não vai ter um treco. Eu também sou ser humano e tenho os gostos. Não é sobre isso. Porque acho que eu sou um ET.
né? Porque as pessoas às vezes entram numa pira, né, de que não é Não assim. pode nada, tem que cortar tudo. E outra coisa, um benefício também de ser empreendedora é que eu posso fazer meus cursos, que muitos cursos, congressos é durante a semana, então eu consigo encaixar, porque eu gosto de estudar. Então eu faço curso online, eu faço, às vezes é só presencial, então eu também consigo alinhar a agenda com tudo isso. Seu próprio desenvolvimento. Isso, para sempre estar atualizando, porque a área da saúde é uma área que, se você não se atualizar, fica para trás. Porque uma pesquisa Cada de hoje dia- já muda, né? Um dia o ovo era o vilão, agora o ovo é legal, né? Um negócio assim. E aí pesquisaram de novo, aí agora a creatina, né? Tem várias. Exatamente. E o povo entra no Google e faz as suas próprias receitas. Agora tem inteligência artificial, pronto. Agora mais um para atrapalhar. Volta pra mim, né? Eu acho que é uma pena de todos vocês da área médica, né? A gente já vai bugado, né? Já chega para o nutricionista, para o médico, assim, olha, eu tenho isso, mas eu acho que eu vou acontecer aqui, mas pô, para que você veio, né? Não, olha, eu já quero uma dieta tal. Você já sabe, então, né? É para me consultar? É para me ensinar como que é, né? Para entender um pouquinho. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente até pode pesquisar, mas o especialista sobre o assunto, né? Assim como em todas as áreas, né, Ju? Sim. A história do cabelo, né? Eu quero igual da, sei lá, Traz uma referência surreal, né? Juliana Paz, eu quero a pessoa loira, né? Você fala, meu Deus, a mulher é morena, você é loira, peraí, é diferente, você é linda de tal forma. Então, você tem que tomar cuidado com as referências. Exato. E só um profissional para orientar, né? Que estudou sobre isso. Exato. A história de fazer em casa não dá certo. Exatamente, é outra coisa, chegar com um negócio manchado aqui, né? É bem Eu acredito que nesse podcast, né, o Que Gestão, que traz tanta gente aí interessada em empreender, tem alguém aí assistindo que gostaria de ser nutricionista, né? Aposto, porque a nutrição é uma coisa que está em alta. Graças a Deus, os nossos jovens, eles estão ficando cada vez mais conscientes. Estão né? começando a ficar mais Mais do que a minha geração, tá? Sim. Eu vejo pelos meus filhos, eles são mais conscientes, eles comem muito mais coisas que eu não comia na idade deles. E às vezes, na vergonha, sabe, no exemplo, eu acabo comendo por conta deles e fica aquele ciclo, né? E fica aquele ciclo. O exemplo é tudo, né? Então, diz para essas pessoas, né, que querem ser nutricionista, que estão sonhando agora, como você sonhou há 10 anos atrás, né? Que dica que você dá? Que caminho que elas vão percorrer? Como que elas começam? Não é fácil começar, tá? Eu acho que para todo mundo não é fácil, para todas as áreas são difíceis, mas assim, tem que começar. Aí eu fico pensando, como que eu começo? Então, tem que ter a sua identidade. Essa é a primeira coisa que não se, como eu falei até no comecinho do pod, não fala sobre empreendedorismo, como começar, enfim. Então, você tem que criar a sua marca, a sua identidade, mas você tem que ser você mesmo. Não adianta querer imitar o colega, fulano, que fica superficial. Você tem que ser você. E aí você cria, por exemplo, um logo, igual eu tenho 2, porque eu tenho a área materno-infantil, que é mais fofinho, né, mais criança, bebê. E tem a área também de adultos que eu atendo, né, fertilidade, saúde da mulher. Então, um exemplo, né, esse cartão já é o mais para materno-infantil, né, que a gente tem a cerejinha, os legumes, coisinhas mais fofas, que é onde eu tenho explico um pouco do meu trabalho, e o cartão mais relacionado a adultos, né, saúde da mulher, que aí já é um logo mais formal, mais sério, mas também acolhedor, porque eu pensei, tem que ser acolhedor, que eu sou assim. Eu gosto de cuidar, eu gosto de abraçar. Eu sou aquela nutri que, se a pessoa está chorando, eu choro junto. Se está comemorando, comemoro muito, comemoro junto. Então, eu fico feliz por cada conquista de cada paciente. Imagina, eu trabalho com fertilidade. Aqueles casais que estão há anos tentando engravidar e não sabem que a base é uma alimentação saudável. Então, isso é bem legal, né? Isso é um investimento, inclusive, que muitos casais que vão no meu consultório economizam, né, de uma forma e engravidam de forma natural.
Não precisa fazer toda aquela Sim, fertilização e exato. tudo mais. Ou ajuda a ter um resultado com a fertilização. Então, a alimentação ela é fundamental. Alimentação, suplementação personalizada para cada caso. Então, imagina, aí a mulher vem falar, engravidei. Gente, isso não Nossa, tem que preço, não tem preço. Eu falo que eu engravidei junto, né? Sua mãe coxinha. Não, é um feito, né? É muito lindo isso, né? Porque a pessoa estava lá desolada e você conseguiu. Exatamente. Não, é isso que faz. Outro ponto é criar uma rede profissional, né? Antes era Facebook, agora tem Instagram. Então, assim, faça um perfil profissional. Esse negócio de, bom, eu sou contra, né? Já vi colegas que colocam a vida pessoal junto. Não é isso, não é que não pode. Mas coloca de biquíni na praia. Eu acho que isso não é ético. Vão vir chuvas de comentários, mas assim, eu não acho que isso passa credibilidade. Mas a indicação é essa mesmo, ter dois, né, um profissional. Uma coisa assim séria, porque quando eu vou procurar um profissional para ser meu médico, meu nutricionista, eu quero uma coisa, conteúdo, não quero ver exposição de corpo, né? Então, essa é a minha opinião. Tanto é que vocês vão olhar meu Instagram, vão ver algumas fotos pessoais, mas coisas assim, simples, mas é conteúdo, porque esse é o intuito do perfil profissional. Então, também criar rede social é importante, fazer parcerias é importante também, né? Porque sozinhos não fazemos nada. Na área da saúde é assim, tem que ter parceria com psicólogo, médico, pediatra, endócrino, enfim, todas as especialidades. E vai fazendo a parte visual, né? Então, eu tenho blocos de prescrição, tenho os cartões, né? Eu tenho a minha papelaria personalizada, então, é a identidade, né? Então, que é a minha cara, meu rosto tá nessa identidade. Legal. E sempre vai começar a ver a área que quer se especializar, porque na nutrição tem diversas. Eu fiz 3 porque uma complementou a outra, uma foi complementando a outra. Então tem gente que quer na área hospitalar, tem gente que quer na área de cozinha, né, industrial, tem gente que quer na área de esporte. A minha foi a clínica, então tem que, sabendo o que você quer seguir, vai fazendo cursos, vai se especializando e aí vai tendo essa experiência, essa bagagem. No começo é difícil, mas a gente vai conquistando. E assim, o meu trabalho que ampliou foi o boca a boca. Começando a atender. A pessoa gostou, se identificou com o meu trabalho, comigo, que tem que identificar com a pessoa mesmo, profissional, e foi começando a indicar boca a boca. Eu falo que 99% das indicações são boca a boca. Seja de Ainda é o melhor marketing. é o melhor marketing, pelo menos da minha área, né? Grupo de mães, grupos de Facebook, de WhatsApp, dos próprios pacientes que aí vão indicando e vai falando. Isso não tem preço, isso é gratificante, porque mostra que o paciente gostou, né, entendeu o propósito e fala, não, vamos disseminar. A pessoa deu o aval, né? Ela realmente é bom. É o resultado. Mas isso permeia em todas as áreas. Exato, isso é verdade. O restaurante, o dentista, o cabeleireiro. O boca a boca, que é o resultado de algo, né? Comi bem em tal lugar. O inverso verdadeiro, né? Se o boca a boca for, vai ali. Então faça com excelência. E sempre trabalhar com ética, tá? Transparência e respeito. Porque, como a Ju falou, se acontecer alguma coisa, é um marketing negativo. Acabou. Então, por mais que o cliente tenha algum BO, algum problema, deixa nos bastidores, tenta resolver da melhor forma possível. Acontece, né? A gente lida com pessoas, então acontece algumas coisas, mas a gente tem que equilibrar. E o principal, fazer com amor. Seja você mesmo, como eu falei, faça com amor,
porque isso traz frutos. Eu falo que a nutrição, ela vai muito além da profissão. Para mim é uma missão de vida. Eu poder ajudar na saúde de cada pessoa, né, a tratar doenças ou evitar doenças, ver a transformação de cada um não tem preço. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser nutricionista. Bom. Vamos aproveitar então agora e fazer um pitch da sua empresa? Vamos! É isso aí. Então, se você quiser economizar, investir na saúde, porque sem saúde a gente não é nada, né, gente? Então, por favor, não procure redes sociais, em Google da vida. Tem informações muito equivocadas, tem muitos mitos, tem muito terrorismo nutricional. A gente vive num mundo que tem muitas informações bombeando toda hora. Cada momento tem muitas informações e muitas são erradas. Então procure o profissional certo. Vai querer cuidar da alimentação, o único profissional habilitado para fazer dieta, prescrição, né, alimentar, é o nutricionista. Então, porque muita gente pensa que é só para emagrecer, ganhar músculo, e não, é para evitar doenças, tratar. Eu mesma falei, né, eu tenho endometriose, mesmo que eu operei, mas se eu não tiver uma regularidade na alimentação equilibrada, atividade física para o resto da vida, com suplementação, vai voltar. Então, como que eu posso ser o exemplo, né, se eu não faço? Então, imagina, eu tenho que estar bem. A endometriose ela gera muitas dores, muitos problemas de saúde. E se eu não estiver bem, então, gente, é isso. Seja um casal que está tentando engravidar, ou a família que está com dificuldade com a alimentação da criança ou do bebezinho, uma gestante que está com diabetes gestacional, tudo isso não é dinheiro. Não tem que pensar só, eu vou gastar tanto por mês. Não, é investimento. Imagina poder tratar uma diabetes gestacional e não passar para o bebê. Né? Então é isso, aprendeu hoje é para o resto da vida, é investimento à saúde. Pensem assim. Parabéns, Dani, você fez um pitch de vendas que mexe com a gente, né? Mexe com o nosso emocional. Né? A gente parar para pensar o quão perigoso é você entrar lá numa internet para tentar emagrecer, por exemplo, sem consciência nenhuma, ou o quão perigoso é o cardápio que você usa para apresentar para o seu filho, para o seu bebê, enfim, tantas outras vertentes aí. E até a fertilidade. A fertilidade. Que é uma coisa que as pessoas não associam a comida, né? O hábito alimentar. E olha só que interessante. Hoje de manhãzinha mesmo apareceu para mim uma matéria dizendo que o TDAH, o autismo e tantos outros, né, que estão tão aí em evidência, já estão sendo cuidados pela alimentação. E tem índices já que comprovam a diminuição, né, desses problemas, desses sintomas, exatamente. Inclusive na pandemia, muitas gestações não planejadas, está mostrando aí o que está acontecendo. Muitas crianças autistas, com déficit de atenção, por quê? Estresse durante a pandemia. Olha isso. O estresse aumenta. Passou para a criança. E a má alimentação, né? Porque, não sei se vocês ouviram, na época o número de venda de bebidas alcoólicas aumentou absurdamente, de comida industrializada. Então, está gerando esse impacto que tá hoje, a gente está vendo, colhendo, e daqui 10, 20 anos a gente vai continuar colhendo, porque... as pessoas dentro de casa, eu percebia muito isso, né? Algumas achavam que era festa todo dia, né? Tô dentro de casa, só tô eu e você, só tô eu e vai você. comendo. Aí, então é pizza. Não faz aquelas coisas que a gente normalmente faria só uma sexta à noite, não sabe? Estava sendo diariamente, por conta da ansiedade, do estresse, porque gerou estresse, né? Eu vou beber porque eu não vou ter que sair amanhã para trabalhar. Exatamente. E sem contar também as questões mentais, né? Que a pessoa fica, enfim... Depressão teve muito, obesidade infantil muito. Então, assim, pensem bem. Porque o que a gente faz hoje impacta em até 3 gerações. Nossa. Então vamos mudar o mundo. Eu ia pedir agora para que ela desse uma mensagem, mas ela deu uma mensagem. Ela deu a melhor mensagem. Ela contou a minha fala. As gerações futuras, como da alimentação. A gente quer te agradecer muito. Eu que agradeço. Adorei a
conversa, assim, achei extremamente elucidativa para a gente, que às vezes é leigo, essa questão aí de até fertilidade. Então, assim, profissional da área é outra história, né? Então, te agradeço muito. A gente aqui se despede de vocês, eu fico feliz assim, com os likes de vocês, com o compartilhamento, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, perguntas, né? E espero vocês nos próximos aí, para a gente falar de mais assuntos muito interessantes. Isso mesmo, pessoal. Esse é o momento mais triste, né? Dá vontade de ficar aqui com a doutora o tempo todo, né? Com a nossa Nutri. Mas, enfim, né? Aproveitem bastante o episódio, assistam várias vezes, compartilhem. Lembrem daquela pessoa que está passando por essa situação que ela comentou aqui, não só do empreendedorismo, mas vamos falar aqui também da saúde, né? E compartilhem com esse pessoal. E não vamos esquecer do Léo, né? Do Leonardo, que tá aqui, ó, deu a nossa garrafinha de água. Inclusive, é bom que incentiva a água, né? Isso mesmo. Ele patrocinou esse episódio. Você também pode ser um patrocinador, converse conosco em PV. E para você falar com o Leonardo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 974 63 3056 ou pelo Instagram dele, que é o @gráfica_outliers. Muito obrigada, pessoal. Juliana Pires se despede. Até o próximo Que Gestão. Beijo.